Vamos falar então de movimentos cinematográficos que viraram tendências em cada contexto histórico. Vale ressaltar aqui que esses conceitos não são rígidos e eles certamente sofreram evoluções e até modificações ao longo da história. Estamos falando de 51 movimentos ou categorias ao longo de toda a história do cinema. Eu vou falar de cada um deles, exemplificar e eu sugiro que você tente encaixar aqueles seus filmes preferidos em alguma categoria. A gente já falou a respeito dele lá naquele vídeo sobre a história do cinema, mas hoje vamos entender melhor o que é o ilusionismo. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveita agora e já se inscreve para não perder nada. Como o próprio nome já diz, o ilusionismo não tem qualquer intenção de copiar a realidade. Muito pelo contrário, a ideia aqui agora é criar um universo fantástico. Quando o cinema surgiu, existiam basicamente duas linhas. Aquela de registro histórico, que foi o que os irmãos Lumière fizeram, e a fuga total da realidade. Quando falamos em fuga da realidade, Georges Méliès, um grande ilusionista que decidiu fazer cinema, é o grande nome em questão. Para ter os efeitos que ele gostaria no seu filme, Méliès utilizou de truques de fotografia, como sobreposição, exposição múltipla, transições e animação quadro a quadro, que viria a se tornar o nosso stop motion. Muitos se identificaram com essa linguagem e decidiram seguir a mesma linha de raciocínio de Méliès. O grande exemplo disso é O Ladrão de Bagdá, de Raoul Walsh. Em 1924, o protagonista escala uma corda mágica, cavalga um cavalo alado e voa num tapete voador. Mas ao contrário do que você pode estar imaginando agora, o ilusionismo não parou por aí e grandes diretores de hoje ainda se encaixam nesse conceito do ilusionismo. Dois grandes exemplos disso é Terry Gilliam e Tim Burton. Os dois iniciaram sua carreira como animadores e comumente eles misturam o que é real e o que é animação, criando basicamente o seu próprio universo fantástico. Esses movimentos cinematográficos são divididos basicamente em 4 categorias. O primeiro deles seria o gênero. O western, uma comédia ou um musical. O segundo, um subgênero, como por exemplo uma comédia pastelão. Temos então aqueles de períodos específicos. Apesar de todo o movimento estar ligado a um certo período histórico, alguns surgiram somente em determinado momento e acabaram por desaparecer depois. Estavam intimamente vinculados ao contexto político, social ou até mesmo cultural da época. E por último, e esta categoria que se encaixa o ilusionismo, temos os movimentos artísticos. A ideia aqui é que na verdade o cinema é fruto da síntese de todas as outras artes. Então são filmes que são fortemente influenciados por movimentos artísticos da época. Eles podem ou não vir a perdurar ao longo da história, como a gente acabou de ver sobre o ilusionismo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.